As Três Marias. Todo mundo conhece, né, o que significa, mas eu me refiro a outras Três Marias. Eu estou falando do presidente do Supremo Tribunal Federal, do presidente do Senado e do presidente da Câmara dos Deputados. E por quê? Porque os presidentes da Câmara Baixa e da Câmara Alta, ou seja, do Senado e da Câmara dos Deputados, estão envolvidos em corrupção. Há vários processos, investigações de corrupção contra eles. E eles serão julgados pelo Supremo Tribunal Federal, porque tem foro privilegiado ou foro por prerrogativa de função. E então eles serão julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Dentro do Supremo Tribunal Federal, tem alguns ministros que precisam ser julgados por um órgão competente para isso. E qual é ele? É o Senado Federal, que é presidido por uma das Três Marias, pela Maria número 2, que é o presidente Davi Alcolumbre, que também está envolvido até o pescoço com acusações e inquéritos sobre propina, sobre corrupção. Então, o Supremo Tribunal Federal julga essas duas casas e a Casa Maior do Senado Federal julga o Supremo Tribunal Federal. Então, fica as Três Marias de conluio ali para que nada aconteça com ninguém e assim o Brasil é vítima desses homens que ali estão e mulheres que ali estão e que não representam aquilo que deveriam ser. Devemos todo respeito ao Supremo Tribunal Federal, todo respeito ao Senado e todo respeito à Câmara dos Deputados, mas não somos obrigados a respeitar aqueles que as integram, porque muitos ali estão acusados. Por exemplo, quando a revista Cruzoé e o site Antagonista foi tolhido, foi censurado, porque trazia uma matéria bombástica se fosse um país sério, porque aqueles acobertos e a bomba não acontece nada. Quando ia revelar que o amigo do meu pai, nas propinas dos setores de operações estruturadas da Odebrecht, era o Dias Toffoli, José Antônio Dias Toffoli, ele então censurou a Cruzoé e censurou o site, o Antagonista. Depois ele criou um factoide terrível na linguagem do pai do presidente da Câmara dos Deputados, César Maia, né, para investigar fake news. Fake news não é crime, então não tem nada que investigar. Também é tanta jogada. Este aqui é um canal espontâneo, eu não quero me aprofundar muito para até não ficar chato, mas fazer uma análise como a sociedade enxerga as coisas. É um absurdo os absurdos. Esse Supremo, então, o Supremo que deve ser respeitado, mas muitos ministros ali não merecem nenhum respeito, coordenado por um cara que foi AGU, o advogado-geral da União, indicado por Lula, AGU do Lula, imagina o que seja, né? E depois foi subsecretário de José Dirceu, advogado do PT, e depois indicado para ministro do Supremo Tribunal Federal. Desde 2009, há 11 anos, o Brasil sofre com uma pessoa tão cancerosa ali dentro do Supremo Tribunal. Então, o Supremo é uma casa que deve ser respeitada, mas aqueles que a ocupam, uns 4 ou 5 ali, não merecem o menor respeito. Então, o que acontece? Ele, se aproveitando de um artigo do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, o artigo 43, ele cria um fato muito maluco. O artigo 43 é bem claro, ele diz o seguinte: ocorrendo infração penal na sede ou na dependência do tribunal, o presidente instaurará inquérito se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição, ou seja, aquele que tem foro por prerrogativa de função, ou delegará esta atribuição a outro ministro. Ora, se alguém fala mal dos ministros pelas redes sociais e o Supremo interpretar que, uma vez que o crime aconteceu nas redes sociais, chegou à sede do Supremo Tribunal Federal, então deve ser investigado por eles, é torcer o direito. Não é exemplo nenhum para o estudante de direito. É uma casa que bagunça o direito, é uma casa que confunde. Por exemplo, o que o Senado Federal fez
no julgamento do impeachment de Dilma Rousseff, em que, obviamente, presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, que ele estuprou o artigo 52 da Constituição, que obrigava a, uma vez ocorrendo o impeachment, que ela ficasse 8 anos inabilitada para exercer funções públicas, e ele ali destruiu a Constituição. Então esses caras não preservam a Constituição, eles manipulam a Constituição de acordo com o que eles querem. Mas então o grande problema é que foi descoberto que o codinome amigo do meu pai era José Antônio Dias Toffoli. Bom, mas por que ele então vai censurar? Ele que se defenda. Isso ocorreu quando ele era o advogado-geral da União, indicado do Lula, AGU do Lula. E o AGU do Lula parece que foi envolvido num esquema para que a Odebrecht vencesse uma licitação para a construção da hidrelétrica de Santo Antônio, no Rio Madeira. E havia uma pergunta ali, no dia 13 de julho de 2007, se as coisas já estavam esquematizadas com um amigo do meu pai. E a resposta é que estava em andamento. Bom, então ele que responda isso. Não está dizendo nem que ele levou, mas parece que estava envolvido. Mas ele tem que responder e não abafar o caso simplesmente criando censura. E aí criou-se esse factoide, repito, das fake news. Fake news não está tipificado, ou seja, não há crime de fake news. O Código de Processo Civil e o Código Penal, desculpa, o Código de Processo Penal, o Código de Penal, não trata dessa matéria. Não existe crime de fake news. Então, realmente, é uma ação fake do Supremo Tribunal Federal. Quando a gente olha aqueles ministros cheios de processo, agora o decano, Celso de Mello, será aposentado. Ele vai deixar lá uma carga de processo para o seu sucessor imensa, porque eles cuidam de outras coisas, eles fazem política o tempo todo. Então é terrível que isso aconteça. As Três Marias, então, elas se ajeitam muito bem, porque uma não julga, não processa nem julga o outro, porque se um fizer, dispara o efeito dominó e vai todo mundo entrar pelo cano. Então fica um acobertando o outro nessa sujeira, esse câncer instalado no Brasil através do STF. Essa ficção de três poderes harmônicos e do mesmo nível, isso é uma mentira. Claro que é uma mentira. Se o executivo precisa de milhões de votos para ser eleito e o seu mandado vale por 4 anos, e estes ministros que são empossados ali de forma política, indicação política, interesseira, familiares, etc., etc., e que tem um mandato vitalício, já começa o desequilíbrio. Então, um ministro, de forma monocrática, pode decidir o que toda uma reunião do executivo levou tempo para elaborar. Uma canetada de um ministro destrói tudo. Então não há equilíbrio de poderes, coisa nenhuma. Precisa que haja uma reforma séria. O Senado não pode ser um único, exclusivamente ou privativamente, um único competente para julgar o Senado, o Supremo Tribunal Federal, porque há esse conluio das Três Marias, como está acontecendo agora. É lamentável que isso esteja acontecendo. É lamentável que Alexandre de Moraes esteja bagunçando com o país, desorganizando o direito. Um camarada que não tem o direito de fazer isso, de bagunçar, de estrangular o direito, de criar dificuldades para o ensino do direito. Esse camarada está usurpando de suas funções, abuso de autoridade, tem que ser julgado. O cara está impondo a censura no Brasil. Então blogueiros, pessoas que têm canais nas redes sociais, eles são julgados e são proibidos, né, de se manifestar, como está fazendo agora, por causa da cabeça de um ministro que está sendo criticado. Ora, se alguém ameaçou, como ele alega, ameaças terríveis, isso aí é outro problema. Ele que encaminhe para as esferas competentes para processar e julgar quem fez ameaças. Existe. Mas sabe o que acontece? O Supremo está na cara que ele acha que os crimes são os crimes de calúnia, injúria,
difamação, as penas são tão ridículas que ele não quer que vá para lá, porque ele sabe que não dá em nada. Agora isso ele deixa para a sociedade, para os comuns não tem problema, agora para ele não, ele está trazendo para si algo de forma fabulosa ou ficta, uma ficção, uma coisa terrível que ele está fazendo e prejudicando e causando pavor. O que ele quer é isso, causar medo para que as pessoas parem de falar, parem de opinar, parem de se manifestar. Ele sabe que não vai dar em nada isso aí, mas se ele levar 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos fazendo essa brincadeira, que é a bagunça, ele vai calar a boca de muitas pessoas que têm muito a falar. Canal Espontâneo. Compartilhe isso com seus grupos e vamos seguir em frente. Eles querem calar todos que se posicionam contrários a eles, todos que apoiam o governo Bolsonaro, eles querem calar e vão prosseguir fazendo isso. Então, cabe a nós lutar contra eles e derrotá-los. Vamos em frente. Compartilhe, inscreva-se nesse canal e eu não tenho muito tempo para fazer isso, mas tentarei fazer até vídeos mais curtos, analisando o que está acontecendo aqui em nosso país. Um grande abraço para todos e vamos à luta.